E nessa sexta-feira, Sexta com História, vamos para a nossa terceira aula. E nossa terceira aula é sobre a Idade Média. A nossa segunda aula foi sobre a história de Roma. E aí nós vimos toda a história de Roma, os três grandes períodos da história de Roma, que é a monarquia, república e império. E foi nos momentos finais do Império, já com com a desestabilização do Império Romano, por diversos fatores, né? O grande território, a invasão dos povos germânicos, é, a presença do cristianismo na questão social de Roma, que promoveu uma quebra, e depois foi que a religião foi aceita pelo Império Romano, já posteriormente. Mas a invasão dos povos germânicos, já com a instabilidade de Roma, né, da escravidão, que já era um modo de produção que já estava em decadência em Roma. Por tudo isso, o Império Romano do Ocidente entrou em declínio. O Império Romano do Ocidente entrou em declínio em 476 depois de Cristo. Que aí chegaram os povos germânicos, godos, visigodos, ostrogodos, diversos povos invadiram o território e ali foram formando vários pequenos reinos. Então, é a partir desse momento, o estudo sobre o ex-império romano do Ocidente, localizado na Europa, que será a nossa aula de hoje. Lembrando que qualquer dúvida, não fiquem acanhados, é só abrir o microfone e perguntar. Vou dizer, professora, fala mais devagar, que está falando muito rápido. O assunto é grande, a professora fica falando feito bala. Então vamos lá. Gente, com a queda do Império Romano do Ocidente, a entrada de diversos povos germânicos, povos de diferentes culturas, foram se formando diversos reinos, né, nas localidades do antigo Império Romano. E esses pequenos reinos, eles foram se fixando no momento em que a população já estava saindo da vida urbana para a vida rural. Quando teve a entrada dos povos germânicos, era a partir de guerras. Então, as pessoas, elas fugiam dos focos das guerras, que geralmente eram nas cidades romanas, e iam para o interior, iam para o campo. Muito parte da população, principalmente os plebeus, a população geral, não tinha terras no campo. Quem tinha terras no campo eram apenas os patrícios. Então, grande parte da população ia para o campo, morava em um pedaço de terra do patrício e estabelecia uma relação de troca com o dono da terra, né? O camponês, a pessoa que foi morar no campo, recebia a condição de servo, e não confundir servo com escravos, porque o escravo era aquele que era uma condição que era colocada, lembrando, né, sobre a aula passada, era uma condição que era colocada, eram formados a partir de prisioneiros de guerra, aqueles que não aceitavam o Império Romano, não aceitavam os domínios, as colônias romanas, então eles eram encaminhados para a escravidão, trabalhavam de diversas formas. Os escravos, eles podiam ser comercializados, eles podiam ser vendidos, os servos não. A servidão era uma relação pessoal entre o camponês e o dono da terra. Relação essa que era, cabia ao camponês produzir alimentos, fornecer ao dono da terra, e em troca ele tinha direito à moradia e também uma parte da produção para se sustentar, para se alimentar. Essa condição, ela foi surgindo em diversas regiões da Europa, como foi o caso da região de hoje nós conhecemos como França, Itália, Alemanha. Essas condições, elas foram se formando no período de mais ou menos 400, 500 anos. Lembrando que a Idade Média durou 1000 anos. Ela começou no século V depois de Cristo e foi até meados do século XV. Tem brócolis de chocolate. Certo? Então,
esse processo, essa saída das pessoas, ainda naquele período de turbulência, né, da chegada dos povos germânicos no território romano. Então, a saída das pessoas da cidade para morar no campo é chamado de processo de ruralização. Então, ao contrário, a vida urbana é deixada de lado porque é cara, na época era muito caro, os impostos estavam muito elevados, não tinha segurança alguma por causa das guerras de invasão. Então, o campo era um lugar mais tranquilo e estabeleciam essa troca de favores com o dono da terra. O camponês se torna um servo, uma condição chamada de... A sociedade vai se formando uma condição chamada de estamental. O que é isso? Significa que na sociedade as pessoas não têm a condição de mudar socialmente. Uma vez camponês, morre camponês. Filho de camponês, camponês sempre será. Uma vez nobre, sempre nobre. Isso é chamado sociedades estamentais, porque as pessoas elas não têm a condição de mudar socialmente, certo? Então, a gente vê aí a grande diferença que está se formando depois que Roma caiu, depois que o grande Império Romano do Ocidente caiu. Essas primeiras relações estabeleceu o que nós estamos vendo aí no mapa, um feudalismo. O feudalismo foi uma condição que surgiu durante a Idade Média e que, dentro desse processo de ruralização, então existiam vários feudos. Feudos eram as terras, eram as propriedades, em que o senhor da terra mantinha diversos camponeses trabalhando, né, nesse território, tendo moradia, mas também fornecendo, através do pagamento de tributos, não pagava em dinheiro, pagava em alimentos ao dono da terra. Então aí foi se formando a chamada sociedade feudal, que é marcante. Ela se forma durante o período da chamada Baixa Idade Média, que é o período, a primeira parte da Idade Média, os primeiros 500, 600 anos da Idade Média. E ela vai até mais ou menos o século XIII, né, da Idade Média. Em alguns países, em algumas regiões durando um pouco mais. Então, nessa sociedade feudal, existiam vários feudos. E esses feudos eram como se fossem propriedades com pequenos castelos. Porque o dono da terra, ele era quem colocava as próprias leis na região, porque era ele que controlava socialmente os camponeses. Então ali ele estabelecia as próprias leis e também tinha seu próprio exército. Em caso de conflitos, se houvesse alguma guerra nessa região, ele prestava proteção a esses camponeses. Então, essa foi a sociedade que surgiu, uma sociedade que a moeda, o dinheiro, praticamente não tinha mais, não se usava mais, e as bases de comércio era a troca. Então, esses feudos eram autossustentáveis, eles produziam tudo que necessitavam, mas em caso de necessidades, ia-se até um feudo mais próximo e trocava-se esses produtos, certo? Outra coisa também, Tem um anime que ele refere muito ao feudalismo. Qual é? O Naruto. Naruto? Isso. Minha irmã assistia tanto Naruto, eu nunca prestei atenção nisso. Pois ele refere o feudalismo japonês. Lembra? Você comeu um monte de sushi, você ter citado isso. Passou mal. Não comeu bastante. Você ter citado isso. Porque quando a gente fala de Idade Média, aqui no Brasil a gente estuda a Idade Média com referência à Europa, porque estamos estudando as bases do que futuramente vai se formar as grandes nações, e aí tem as grandes navegações. Portugal vem aqui no Brasil e faz o processo de colonização. Mas o feudalismo existiu também na região asiática, teve também no Japão. Isso é muito importante. Eu não sabia que Naruto mencionava isso.
É muito interessante. Teve no Japão, teve em várias regiões da Ásia. Foi muito boa a sua colocação, viu, Ricardo? Obrigado. Deixa eu ver bem, Pois muito bem. No caso no Japão também existiam essas relações, só que com a presença do samurai, né? Aí. Como grande dono da terra, general e dono da terra. Durante a Idade Média, na Europa, eles ficaram bem isolados. Nessas relações que Roma tinha com outras regiões, elas foram fechadas. Então, as fronteiras ali da Europa Ocidental, elas ficaram bem restritas. E o senhor feudal, existiam reis, mas os reis tinham poder dividido com cada senhor feudal. Então, a função do rei durante a Idade Média era mais no caso de representar a sua região e outros reinos. Mas as normas e o funcionamento da sociedade aconteciam dentro dos feudos, nessa sociedade feudal. E é importante dizer também que quando estava tendo colapso de Roma, a Igreja Católica já era a religião oficial de Roma. Muitas cidades ficaram em bagunça, ficaram todas bagunçadas. Por que você não para de comer? Toma uma aguinha. Muitos bispos assumiram a frente dessas cidades. Passaram a governar essas cidades. Então, esses bispos, no controle dessas cidades, também começaram a se fortalecer. Certo? Então, só para deixar mais didático aqui para vocês, o feudalismo ele foi formado a partir da saída das pessoas das cidades romanas para morar no campo e, posteriormente, dentro desses reinos germânicos, o feudo também era dado ao melhor general do exército local. Então, teve uma guerra. Os generais os soldados que se sobressaíram na guerra, eles recebiam uma terra como pagamento. E aí, nessa terra, eles faziam as fortificações e ofereciam os demais espaços de cultivo para os camponeses. Apesar de parecer já bem delimitado, uma sociedade com um senhor feudal, uma nobreza que vai se formando, vou falar para vocês já, com camponeses, também existia a população livre, que eram chamados vilões. Os vilões não tinham essa perspectiva que a gente tem hoje, de pessoas malvadas. Na época, eram pessoas que moravam em vilas, que eram espaços comunais, espaços em terras comunais, que eram terras que não pertenciam a ninguém. Então, esses vilões, eles prestavam, algumas vezes por ano, serviço em algum feudo que necessitasse de mais trabalhadores. Mas, terminado o trabalho, eles voltavam para a casa deles. Dentro dessa sociedade feudal, muitos camponeses viam os vilões como pessoas que não tinham leis. Então, com o passar do tempo, essa ideia de pessoa que não tem lei, pessoa que não segue uma norma, que não está no feudo, com o passar do tempo, a palavra vilão foi se tornando uma palavra pejorativa, certo? Então, vou mostrar para vocês um exemplo de feudo na época. Vocês estão vendo aí, né? Vou colocar aqui no modo apresentação. Pronto. Um exemplo de feudo na época. Existia um castelo, né? Chamado castelo, que era o espaço onde morava o senhor feudal. Esse espaço era cercado por uma muralha de pedras e alguns feudos, além dessa muralha, também tinha umas valas em torno, né? Água em torno, que era para dificultar a entrada do inimigo em caso de possível guerra. E bota no lugar certo. Fora dessa área do castelo moravam os camponeses. Então tinha o manso senhorial, que era o espaço onde se produzia somente para o dono da terra. Então tudo que era produzido aqui pelo camponês era destinado ao dono da terra. O manso servil, que era o espaço onde moravam os camponeses e eles podiam plantar para o sustento próprio.
O espaço destinado à igreja, o cultivo nesse espaço era destinado à igreja. No caso de pessoas que faleciam, elas eram enterradas nesse espaço e em alguns feudos tinham as capelas também. Que aí todo camponês, ao domingo, por obrigação, tinha que ir à missa. E tinha o manso comunal. O manso comunal eram chamados territórios que não têm dono. Então, assim, o que era produzido nesse território, ou florestas que existiam nesse território, não pertenciam a ninguém, certo? E os pastos eram onde os animais pastavam. Então, esse é um exemplo de feudo. Aqui na sequência, não, essa sequência vem depois. Agora não. Então, só para reforçar, nesse período da formação dos feudos, existia a descentralização do poder, que significa que tinha o rei durante a chamada Alta Idade Média, mas o poder dele era distribuído também entre os senhores feudais que tinham domínio sobre todo o território que era dado a ele, que pertencia a ele. E isso foi até o século XIII. Falando sobre reinos, um reino que mais se estuda, e quando é cobrado na prova é o que se pergunta, foi um reino que foi formado onde hoje é a região da França, né? Que na época se chamava Gália. E esse reino germânico era o chamado Reino dos Francos. Foi o Reino dos Francos que deu origem ao império mais famoso da época, que foi o chamado Império Carolíngio, que foi fundado por Carlos Magno. E não confundir com Alexandre Magno da Macedônia, que a gente já viu lá na história da Grécia. Esse é Carlos Magno, descendente, né, do reino franco Pipino Breve. Então, foi Carlos Magno, com o Império Carolíngio, que promoveu o processo de expansão do Império, conquistas territoriais ali desse território da Gália durante a Idade Média. Foi Carlos Magno que colocou a Igreja Católica com a função também política. Então, a Igreja Católica ela não tinha mais apenas uma função social, ela passou a ter também uma função política. E aí é importante colocar também, a Igreja Católica, ela se tornou a religião oficial de Roma, já no período do Império Romano. Então, eles se tornaram a religião oficial. Quando teve a entrada dos povos germânicos, a Igreja Católica se sentiu na função de converter esses povos germânicos que eram considerados pagãos. Convertendo esses povos germânicos, eles também convertiam seus reis. E nessa conversão dos reis, eles conseguiram se aproximar mais da questão política local. Isso aconteceu com Carlos Magno. Ele era católico e ele trouxe para o lado dele a Igreja Católica. Então, toda tomada de decisão do reino passava pelo alto clero, passava também pela Igreja Católica. E a coroação do rei também passou a ser função da Igreja Católica. Se eles achassem que aquele indivíduo não deveria ser rei, então era a palavra final. O indivíduo não seria rei porque ele não era reconhecido pela Igreja Católica, certo? Então foi Carlos Magno, foi o primeiro rei germânico que deu esse poder à Igreja Católica, um poder político também. E foi a partir daí que a Igreja Católica começou a ficar extremamente rica. Muito rica nessa época. Receber muito ouro, muitas joias e etc. Também foi Carlos Magno do Império Carolíngio que introduziu as chamadas os cargos de nobreza. Então, anteriormente, sabia-se que uma pessoa era nobre, mas não tinha cargos definidos. Foi Carlos Magno que definiu esses cargos. O cargo de marquês, de conde. Né? O conde é aquele responsável pelo condado, que é um espaço de território. O marquês era responsável por demarcar o território.
Então, esses cargos de nobreza que a gente costuma ouvir, iniciou com Carlos Magno. Outra coisa também é que os feudos só aumentaram, né, durante o período da chamada Alta Idade Média. Cresceu o número de feudos. E aí tinham feudos grandes e tinham feudos menores. Como os feudos foram crescendo, era essencial que existisse uma comunhão entre os senhores feudais. Eles se unissem, né, em casos de necessidade. Essa comunhão dos senhores feudais, mais poderosos e menos poderosos, era chamada de suzerania vassalagem. Sendo suzerano o senhor feudal mais enriquecido e o vassalo o senhor feudal com terras menores, né, chamado mais enfraquecido. Essa relação ela acontecia quando o senhor feudal mais poderoso ele concedia uma parte da terra ao senhor feudal com menos propriedades de terra e, em troca, esses senhores feudais mais fracos deveriam oferecer o exército ao senhor feudal mais poderoso em caso de guerra. Ou se o rei fosse entrar em guerra com alguma região, esses senhores feudais se uniam seus exércitos e ofereciam ao rei. Assim era que acontecia a relação de suzerania e vassalagem. Ela acontecia entre senhores feudais, certo? Dá para não confundir com os servos. Muita gente confunde vassalo com servo. Servo é o camponês, minha gente. É a condição dele de camponês de produzir, de oferecer alimento, de ir para a igreja todo domingo. Aquela é a vida dele. O vassalo é o dono da terra, só que é um dono de terra menor. Ou seja, na Idade Média, terra é sinônimo de riqueza. Sim, durante a Idade Média, uma terra é sinônimo de riqueza. Quanto maior a propriedade, mais rico é aquele indivíduo. Certo? E assim, a Igreja Católica também era uma senhora feudal. Como ela foi crescendo e enriquecendo, eles também possuíam terras, também possuíam feudos, possuíam os próprios camponeses para a produção local. É um trisal. E ao passo que a Igreja Católica ajudava os mais necessitados, oferecendo comidas, né, oferecendo vestimenta e etc., a Igreja Católica também promoveu guerras. E uma das guerras que a Igreja Católica promoveu, a mais famosa, foi a chamada Cruzadas. Foram as guerras das Cruzadas. Foi uma guerra que a Igreja Católica idealizou para conquistar a chamada Terra Santa, que era Jerusalém. Jerusalém, nessa época das Cruzadas, mais ou menos século IX, estava sendo tomada pelos povos árabes, povos muçulmanos árabes. E a Igreja Católica tinha a ideia de retirar os árabes desse território e pegar essa terra considerada santa para os reinos do Ocidente. Então, para isso, a Igreja Católica regimentou ampla população, grande parte da população, para os senhores feudais, pareceu um negócio lucrativo a guerra, porque os senhores feudais queriam ter mais terras no Oriente. Era a oportunidade deles de ter terra no Ocidente e no Oriente. Oi. É verdade que a Igreja Católica torturava? Sim, nessa época ainda não. Ela vai fazer isso depois e a gente vai ver. Não, já em períodos finais da Idade Média, a tortura começa mais ali no período da Idade Moderna, com a Inquisição. Tem início ainda durante a Idade Média, mas ela é mais forte na Idade Moderna. E a gente vai ver como é que eles faziam isso.
né, já que a igreja está tão envolvida com política nessa época e ela permanece durante a Idade Moderna, sempre envolvida com a política das regiões. Então aqui a guerra pareceu muito atrativa para os senhores feudais, porque para eles era uma oportunidade de ter mais terras e mais riquezas. Para a população mais pobre, para os camponeses, a Igreja Católica dizia que ao lutar na guerra, eles estariam livres do pecado. Então, qualquer tipo de pecado que eles tivessem cometido seria perdoado a partir do momento que eles participassem da guerra. E para aqueles que eram considerados bandidos, aqueles que tinham cometido assassinato e etc., a Igreja Católica também arregimentava, dizia, essa é a oportunidade de vocês terem os pecados purgados e ter um lugar no céu. Então, todo mundo quis participar dessa guerra. A Guerra das Cruzadas, ela durou anos. Teve várias campanhas na guerra. A primeira guerra das Cruzadas foi a chamada Guerra dos Nobres, porque foram os senhores feudais. Imagine que os senhores feudais tinham dinheiro para comprar aquelas armaduras. Botavam a armadura até no cavalo. Então eles iam de armadura, aquelas espadas poderosas, o cavalo com a armadura, lutar na guerra. A terceira cruzada já teve a participação geral da população. E aí o camponês não tinha dinheiro para ter uma armadura, ele não tinha dinheiro para ter uma espada. Então eles lutavam com espada de madeira e a roupa que estava no corpo. Para diferenciar eles dos árabes na hora da luta, a igreja pintava na roupa deles uma cruz vermelha. Por isso cruzadas, né? Pintava a cruz vermelha na roupa deles e era o diferencial lá na guerra. Coitados, com espada de madeira não tinha chance. Mas aí era o que se dizia, era a bucha de canhão. Aí depois vinha o exército dos nobres, né, com armamento, com espadas, para lutar frente a frente com os árabes. A oitava cruzada foi a chamada Cruzada das Crianças. Porque a Igreja Católica botou na cabeça que se as crianças fossem lutar na guerra, os árabes teriam dó das crianças e promoveria o fim da guerra. Mas para a igreja, o fim da guerra seria os árabes irem embora e deixar Jerusalém para os católicos. O fato é que as crianças foram, os árabes realmente não mataram as crianças, mas escravizaram todas elas. Todas as crianças se tornaram escravas dos árabes. Marca um nutricionista então, para fazer uma... Essa guerra, como era uma guerra em que os soldados tinham que sair do território europeu para a região árabe, ali a região de Jerusalém já é a região asiática, eles precisavam abrir novas estradas. Essas novas estradas, com o decorrer de vários anos de guerra, elas também passaram a ser usadas por curiosos, por pessoas que queriam dar uma olhada através dessas estradas em novos territórios. Foi a partir das cruzadas que a população europeia teve a oportunidade de começar a chegar no Oriente, principalmente aqueles que eram mais ousados e trabalhavam com o comércio, ou tinham a perspectiva de trabalhar com o comércio. A gente já está entrando na chamada Baixa Idade Média, que é o período de grandes transformações da Idade Média. Esse período, que começa mais ou menos no século XIII e no século XIV, mais ou menos a partir do século XII para o XIII, a população que mora nos feudos, ela está crescendo. A população está crescendo e alguns feudos começam a estabelecer pequenas feiras que é nada mais nada menos do que excedente da produção. Eles pegam o que sobra da produção, já pagou o que tinha que pagar para o senhor feudal, já pagou o que tinha que pagar de dízimo para a igreja,
ficou com alimentação suficiente, sobrou. Então eles faziam pequenas feiras e aí populações de outros feudos vinham para trocar produtos, para trocar mercadorias. Alguns mercadores pegavam mercadorias de um feudo, levavam até feudos mais distantes. Mas com a abertura das estradas promovidas pelas cruzadas, eles viram a oportunidade de viajar um pouco mais e buscar novidades no Oriente Médio. Então, lá no Oriente Médio, eles tinham a oportunidade de trazer coisas que não existiam na Europa, como, por exemplo, os temperos. Eles conseguiam temperos diferenciados, a pimenta, o cravo, eles conseguiam sal. Lembrando que durante grande parte da Idade Média, a população não tinha acesso ao sal, não tinha acesso a açúcar. Açúcar era uma raridade, muito raro, muito raro. Então, no Oriente já tinham esses produtos, essas especiarias, eles conseguiam trazer para a Europa. Depois foram avançando, trazendo tecidos, trazendo joias que não existiam do lado europeu. E aí essas pequenas feiras, que era só com o excedente do feudo, passaram a ser enormes e com uma variedade muito grande. Então é aí que durante a Idade Média começam a ter as grandes feiras comerciais. Essas feiras, elas chegavam a ser tão grandes que elas duravam em média um mês. E elas iam passando de região em região. As pessoas, elas realmente se especializaram em sobreviver dessas feiras, abandonaram os feudos, parte da população deixou para lá, né? Não queria mais viver como servos dos feudos e passaram a viver dessas feiras. Então, essas feiras eram itinerantes, elas passavam em diversas regiões e duravam em média um mês, né? À medida que elas foram crescendo lá pelo século XIII, elas duravam muito tempo. E era uma novidade local, porque era um momento que as pessoas esperavam para adquirir novidades, principalmente os nobres. Então, nessa feira tinha todas as camadas sociais. É interessante porque estamos num período de transformação da Idade Média. Muita gente não quer mais morar nos feudos, então elas passam a viver próximas a essas estradas que foram abertas pelos cruzados para chegar no Oriente. Então muitos passaram a viver próximos dessas estradas porque significava saber primeiro das novidades que os mercadores estavam trazendo. Então muitas cidades elas foram se formando perto das estradas. Outras cidades começaram a se formar nas antigas cidades romanas que tinham sido abandonadas. As antigas cidades romanas abandonadas passaram a ser dominadas novamente. E também os feudos abandonados, com o tempo, passaram também a ter cidades dentro dela. Como assim o feudo abandonado? Lembra que eu falei que nas cruzadas os seus feudais iam lutar também, porque eles queriam conquistar novas terras no Oriente? Pois bem, lá na guerra, alguns não voltavam. É o caso da famosa história de Ricardo Coração de Leão. É o senhor feudal que ele não voltou. Ele desapareceu, ninguém achou o corpo, ninguém viu mais nada. E nesse caso, quando o senhor feudal não voltava, o feudo, alguns feudos ficavam com os descendentes. E aí os descendentes não tinham muito interesse em continuar com essa relação, feudal. Só um instantinho aqui. Eu fiz já um aí essas relações feudais. Uma das vezes sei. Então muitos camponeses passaram a habitar, a fazer moradias dentro dos feudos e ali também formar feiras fixas.
Vou mostrar um exemplo para vocês. 130, 3 dias na semana. Essa imagem aqui é um exemplo tá de uma cidade medieval que foi formada dentro de um feudo. E agora, cara, Essa cidade ela existe até hoje na região da Itália. Porque o dia que eu folgava, ela é italiana. eu estava de manhã, Mas percebam que as pessoas começaram a fazer casas aí eu dentro fazia dos 5 muros. dias. Porque E aí os sabia, muros né? era a proteção, Em outros horários. né, Mas contra agora o não. viajante ou pessoas de fora, ou Aí inimigos. é 4 dias. E aí eles começaram a Eita, fazer as bateria, moradas caminhando. dentro desses feudos e as feiras fixas. Então chegava um viajante, chegava um estranho, ficava, né, uma pessoa na porta, chegava um estranho e perguntava de onde você é, qual o seu interesse na cidade. Eles abriam os portões e a pessoa entrava. Essas cidades que se formaram dentro dos feudos eram chamados de burgos. E a população que morava nos burgos era chamada burgueses. Professor, eles eram ricos? Não. Nessa época, os burgueses eram simplesmente a população comum que havia feito sua morada dentro de um feudo. O feudo deixou de se chamar feudo para se chamar burgo. Professor, e os descendentes do senhor feudal que entregue esse feudo para essa população? Não. Todo mês eles vinham cobrar impostos sobre essa população que estava dentro do feudo. Com o tempo, a população se reuniu financeiramente, juntou dinheiro para pagar o direito de ter esse território sem que esse território seja de algum nobre. Eram chamadas cartas de franquia. Então, o nobre descendente, né, do dono da terra, descendente do feudo, ele recebia uma grande quantia em dinheiro, entregava uma carta de posse à população local, e aí a população local não precisava mais pagar impostos a um nobre. Eles pegavam simplesmente esse dinheiro e investiam dentro da própria cidade. Então, recordando, a retomada da vida urbana na Idade Média começou mais ou menos no século XIII. Consequência das cruzadas, dessas estradas que foram abertas tendo contato com o Oriente, e surgiram de 3 formas. Cidades que foram formadas à beira das estradas, que interligavam a Europa até o Oriente. Antigas cidades romanas abandonadas, que foram novamente habitadas. E também as cidades que foram formadas dentro dos feudos, e aí eram chamadas de burgos, certo? Agora, tem uma característica interessante. A Rota da Seda foi nessa época ou foi mais adiante? Sim, aqui já tinha a Rota da Seda. Muito bom. Como essas estradas elas eram abertas até o Oriente, isso não significa que esses mercadores eles ficavam apenas na chamada Jerusalém. Eles iam em vários territórios, né, até onde eles podiam por causa da presença árabe, mas foi aí que eles descobriram as chamadas especiarias da China, né, do Japão e etc. E o tecido, a seda, inclusive também a coloração de tecidos, como foi no caso da Índia, que já tem um processo de colorir as roupas. Então, esses mercadores, essas novidades que eles traziam, eram geralmente direcionadas à nobreza, porque eram caríssimas. A porcelana, né, a porcelana chinesa. Então, eles traziam a porcelana, traziam o tecido como a seda. Tudo isso era novidade na Idade Média. Como a Idade Média ela era muito diferente do que foi a Roma Antiga, posteriormente, alguns intelectuais chamam a Idade Média de Idade das Trevas, porque eles acham um retrocesso em relação a Roma. Por exemplo, essas cidades, não que eu defenda isso, eu acho que teve
teve suas diferenças, né? A Idade Média do chamado Império Romano. Essas cidades, quando elas foram se formando na chamada Baixa Idade Média, era uma população que era acostumada a viver no campo. Então elas trouxeram os costumes do campo para as cidades. Esses costumes eram o quê, professora? O costume de ter um animal doméstico, como porcos, galinhas, né? Animais de pequeno porte, cabras, né? Ovelhas, eles traziam para as cidades. Então, esses animais perambulavam por toda a cidade. Não tinha saneamento básico e as ruas não eram calçadas. Então, imaginem uma situação da seguinte forma: era uma população que não era acostumada a viver próximas umas das outras, que passaram a viver. Elas tinham hortas particulares, mas elas também tinham muitos animais soltos na cidade, xixi, cocô por todo canto. E o hábito comum dessas pessoas que moravam nas cidades era: eles não tinham banheiro particular. Eles faziam suas necessidades em baldes. Então, quando o balde enchia, eles abriam a janela da casa e só avisavam assim, ó, lá vai. Eles jogavam na rua. Então, as ruas das cidades medievais eram um grande lamaçal, mas era um grande lamaçal de xixi, de cocô, de tudo. Então, o odor era grande, a falta de higiene era muito grande. Os nobres, quando eles precisavam ir às cidades, porque as feiras ficavam lá, eles iam de carruagem. Mas eles não iam de carruagem só porque era símbolo de riqueza ou porque eles tinham preguiça de andar. Não, porque os grandes castelos eram espaços enormes e eles andavam por todo canto. Mas é porque eles não queriam sujar os sapatos, nem as mulheres queriam sujar as barras do vestido com essa lama podre. E essa sujeira das cidades também foi proliferando cada vez mais a presença de ratos. E com os ratos veio uma doença chamada peste negra, que é a peste bubônica. A peste bubônica era uma doença, não era viral, como essa que a gente está presenciando, não era uma pandemia viral, mas foi uma pandemia bacteriana, causada justamente pela presença de ratos, de pulgas, né? Pela grande presença de ratos e de pulgas. As pulgas picavam nos ratos, depois picavam nos animais e picavam nos humanos também. Era muito comum nessas casas medievais ter pulgas. Tinha pulga por todo canto. Tinha pulga no colchão, tinha pulga em todos os lugares. E as pessoas eram picadas pelas pulgas. Só que elas não tinham noção que o problema era a falta de higiene. Para elas era um castigo de Deus. Para elas a peste negra foi um castigo divino. E assim, as pessoas morriam dessa doença, porque elas ficavam cheias de feridas no corpo, tinham febres enormes, e aí essas feridas começavam a se tornar uma gangrena, né? Elas iam escurecendo e tinha a paralisação interna dos órgãos e elas acabavam morrendo. Então dizimou uma quantidade imensa da população europeia. Diversas cidades europeias, nessa época, na chamada Baixa Idade Média, foram dizimadas pela peste negra. E a Igreja Católica arranjou um culpado. A culpa não era da falta de higiene, a culpa não era não era da falta de higiene. Para a Igreja Católica, na verdade, era um castigo divino, porque ali, entre a população europeia, ainda tinha pessoas que não eram católicas, como é o caso dos judeus. Então, a Igreja Católica começou a culpar os judeus pela peste. E aí começou toda uma perseguição à população judaica, né? Foi a primeira vez que os judeus começaram a ser perseguidos, né? A primeira vez na história que eles começaram a ser perseguidos. E aí a gente vai ver, no decorrer da história, a culpa sempre recai para os judeus. Essa imagem que eu estou mostrando a vocês
é de um médico medieval. Só vai cortar o pé. Nessa época não existiam máscaras, né, a máscara facial. A máscara deles era com bico, porque eles acreditavam que com essa distância dada pelo bico, eles não seriam infectados pela peste negra. Então eles iam vestidos desse jeito visitar a pessoa doente e saber se ela poderia se recuperar ou não. Lembrando que nessa época praticamente não tinha medicação. A medicação era através das ervas medicinais e etc. Às vezes se passava alguma coisa tópica mesmo, né? Alguma erva, amassava a erva, passava nas feridas para tentar recuperar. Mas ao dali, a pessoa doente em cima de uma cama receber a visita, né, deste médico era a visita da morte. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. As cruzadas, a burguesia. Então vamos lá, vamos às questões. Qualquer complemento eu vou colocando nas questões que eu trouxe para vocês dos Enems passados. Vamos lá. Questão 1. Enem 2011. Se a mania de fechar verdadeiro hábitos da mentalidade medieval, nascido talvez de um profundo sentimento de insegurança, estava difundida no mundo rural, estava do mesmo modo no meio urbano, pois em uma das características da sociedade era de ser limitada por portas e por uma muralha. Georges Duby, que é um historiador francês, e Philippe Arrière, História da Vida Privada da Europa Feudal à Renascença. As práticas e os usos das muralhas sofreram importantes mudanças no final da Idade Média, quando elas assumiram a função de ponto de passagem ou de porta. Esse processo está diretamente relacionado com... O que ele está dizendo aqui? A prática das muralhas anteriormente era para proteger a população camponesa em casos de guerra e proteger também o senhor feudal ali na sua morada. Só que com a Baixa Idade Média, a função dessas muralhas tornaram-se diferentes, como a gente viu, né? Essas muralhas se tornaram ponto de passagem, né, de pessoas de outras cidades ou de chegadas de novos produtos, né, pórticos. Então, a função dessas muralhas passou a estar diretamente relacionada ao crescimento das atividades comerciais e urbanas. Então, a resposta certa da 1 é a letra A. Vou nem ler as outras. 2. Enem 2008. A peste negra dizimou boa parte da população europeia com efeitos sobre o crescimento das cidades. O conhecimento médico da época não foi suficiente para conter a epidemia. Na cidade de Siena, Agnolo de Tura escreveu: as pessoas morriam às centenas de dia e de noite, e todas eram jogadas em fossas cobertas com terra. E assim que essas fossas ficavam cheias, cavavam-se mais. E eu enterrei meus 5 filhos com minhas próprias mãos, e morreram tanto que todos achavam que era o fim do mundo. O testemunho de Agnolo de Tura, um sobrevivente da peste negra que assolou a Europa durante o século XIV, sugere que o flagelo da peste negra foi associado ao fim dos tempos. A gente viu isso hoje, né? As pessoas elas não tinham noção de que aquela pandemia estava acontecendo por causa da falta de higiene delas. Então, eles acreditavam que era um castigo de Deus. Portanto, estava associado ao fim dos tempos. A letra certa é a letra A. Certo? A igreja buscou conter o medo, disseminando o saber médico? Não. A igreja procurou um culpado, né? E nesse caso, nesse período, os culpados foram os judeus. A impressão causada pelo número de mortos não foi forte. Enfim, as outras são absurdas. 3. Enem 2006.
Os cruzados avançavam em silêncio, encontrando por todas as partes ossadas humanas, trapos e bandeiras. No meio desse quadro sinistro, não puderam ver nem estremecer de dor o acampamento onde Gottner havia deixado as mulheres e crianças. Lá os cristãos tinham sido surpreendidos pelos muçulmanos, mesmo no momento em que os sacerdotes celebravam o sacrifício da missa. As mulheres, as crianças, os velhos, todos os que a fraqueza ou a doença conservava sob as tendas, perseguidos até os altares, tinham sido levados para a escravidão e imolados por um inimigo cruel. A multidão dos cristãos massacrada naquele lugar tinha ficado sem sepultura. Foi de fato na sexta-feira 22 do tempo de Shaban, do ano de 492 da Égira. Égira é uma data comemorativa dos muçulmanos. Se apossaram da cidade santa após um sítio de 40 dias. Os exilados ainda temem cada vez que falam disso. Se olhar se esfria como se eles ainda tivessem diante dos olhos aqueles guerreiros longos protegidos de armaduras que espelham pelas ruas um sabre cortante. Desembaiando, degolando homens, mulheres, crianças, pilhando casas e saqueando as mesquitas. Avalie as seguintes afirmativas sobre o texto. Os textos referem-se ao mesmo assunto, as cruzadas, ocorridas no período medieval, mas apresentam visões distintas sobre a realidade dos conflitos religiosos desse período histórico. Os dois textos, realmente, eles estão apresentando visões diferentes sobre o mesmo período. 2. Ambos os textos narram partes de conflito ocorridos entre cristãos e muçulmanos durante a Idade Média e revelam como a violência contra mulheres e crianças era prática comum entre os adversários. 3. Ambos narram conflitos ocorridos durante as cruzadas medievais e revelam como as disputas dessa época, apesar de ter havido alguns confrontos militares, foram resolvidas com base na ideia do respeito e da tolerância cultural e religiosa. Não, né? Então a resposta certa é a letra D de dado. A 1 e 2 estão corretas. 4. Enem 2017. Mas era sobretudo a lã que os compradores vindos de Flandres ou da Itália procuravam por toda a parte. Lembrando que as estradas mais utilizadas foram as estradas que ligavam a Itália até o Oriente Médio. Por isso que a Itália foi o berço do retorno da urbanização durante a Idade Média. Para satisfazê-los, as raças foram melhoradas através do aumento progressivo de suas dimensões. Esse crescimento prosseguiu durante todo o século XIII. As abadias da ordem de Cister, onde eram utilizados os métodos mais racionais de criação de gado, desempenharam certamente um papel determinante nesse aperfeiçoamento. O texto aponta para a relação entre o aperfeiçoamento da atividade pastoril e o avanço técnico na Europa Ocidental feudal, que resultou no crescimento do trabalho escravo. Não, a gente não fala em trabalho escravo durante a Idade Média, a gente fala em servidão. E ali na Baixa Idade Média continuam existindo os servos, mas também a população que prefere ter uma vida urbana. Sobre o texto, resultou no desenvolvimento da vida urbana, na padronização dos impostos locais, não, uniformização do processo produtivo, não, desconcentração da estrutura fundiária. Então, a correta é a letra B de bola, desenvolvimento da vida urbana. 5. Enem 2019. O cristianismo incorporou antigas práticas relativas ao fogo para criar uma festa sincrética. A igreja retomou a distância de 6 meses entre o nascimento de Jesus Cristo e João Batista e instituiu a data de comemoração a este último, de tal maneira que as festas do solstício de verão europeu, com suas tradicionais fogueiras, se tornaram fogueiras de São João. Então, nesse processo de converter os pagãos ao cristianismo, a Igreja Católica ela se apropriava muito das festividades pagãs para torná-las cristãs.
Então, por exemplo, as festas juninas foi apropriada pela Igreja Católica, o período chamado São João, São João Batista, foi apropriado pela Igreja Católica já de uma festividade existente entre os povos germânicos, que era o período do solstício de verão. A mesma coisa aconteceu com o período natalino, que para os pagãos era o período em que o inverno já estava passando e o sol estava voltando. Então eles comemoravam o retorno do sol, do brilho. E a Igreja Católica tornou isso o período do nascimento de Jesus, que é o período natalino. Na Baixa Idade Média, algumas práticas tradicionais da festa, como banhos, danças e cantos, foram perseguidas por monges e bispos. A partir do Concílio de Trento, no século XVI, a Igreja resolveu adotar celebrações em torno do fogo e associá-las à doutrina cristã. Com o objetivo de se fortalecer, a instituição mencionada no texto adotou as práticas descritas, que consistem em promoção dos atos ecumênicos, fomento da orientação bíblica, apropriação de cerimônias seculares, retomada dos ensinamentos apostólicos e ressignificação de rituais fundamentalistas. Quando a Igreja se apropria de festividades pagãs para se tornar festividades católicas, com o objetivo de fazer as pessoas se sentirem à vontade no catolicismo, a resposta certa é a letra C, apropriação de cerimônias seculares. Certo? 6, também do Enem 2019. A cidade medieval é, antes de mais nada, uma sociedade de abundância concentrada num pequeno espaço em meio a vastas regiões pouco povoadas. Em seguida, é um lugar de produção de trocas, onde se articulam o artesanato, o comércio, sustentados por uma economia monetária. É também centro de um sistema de valores particular, do qual emerge a prática laboriosa e criativa do trabalho, o gosto pelo negócio, pelo dinheiro, a inclinação para o luxo, o senso da beleza. E ainda um sistema de organização de um espaço fechado com muralhas, onde se penetra por portas e se caminha por ruas e praças, que é guarnecido por torres. Texto de Jacques Legros. No texto, o espaço descrito se caracteriza pela associação entre a ampliação das atividades urbanas e a emancipação do poder germânico da realeza, não. Aceitação das práticas usuárias dos religiosos nas cidades, não. Independência da produção alimentar dos campos, não. Essa população das cidades, elas continuam precisando da população do campo para abastecer as cidades de alimentos. Superação do ordenamento corporativo de ofícios, não. Permanência dos elementos arquitetônicos de proteção. Sim, claramente a resposta da 6 é a letra E, porque muitas dessas cidades, chamadas de burgos, aproveitaram as muralhas de proteção dos antigos feudos, permaneceram com essas muralhas, agora protegendo as cidades que surgiram lá dentro. Certo? E como hoje é sexta-feira, hashtag Sexta com História, eu trouxe para vocês 2 dicas de filmes. A primeira dica está disponível no YouTube. O filme se chama Cruzada ou As Cruzadas. É do mesmo diretor de Gladiador, Ridley Scott. E é um filme bem... É um filme de ação, né? Um filme bem dinâmico. Tem um pouquinho de mentira no meio, mas todo filme tem. E já assistiu, não foi? Pronto. E ele é um filme que vai falar sobre esse período das guerras das cruzadas, a chegada dos europeus no território que estava sendo dominado pelos povos árabes. Esse segundo filme está disponível na Netflix, Monty Python em Busca do Cálice Sagrado. É um filme de comédia sobre a Idade Média, mas é um filme de comédia, como é que se pode dizer? É um humor mais inteligente, é um humor mais ligado à história. Não é aqueles filmes de humor só por besteira. Mas é um filme que ele é engraçado e ao mesmo tempo ele é histórico, né?
Então, o Monty Python em Busca do Cálice Sagrado mostra todas as diferenças sociais da Idade Média de uma maneira mais engraçada. E aí mostra também a questão do cavaleiro medieval. Ele, em busca desse cálice sagrado, ele vai passando por vários feudos, várias localidades, e escuta os camponeses reclamando de serem servos e etc. É um filme bem divertido, certo? Essa é a dica que eu dou para vocês hoje. E a nossa aula passou um pouquinho do tempo, mas foi bem pouquinho, né? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida podem perguntar. Ou a aula está gravada, vocês também podem deixar algum comentário lá no vídeo, que aí eu respondo para vocês, certo? E aí a nossa próxima aula eu já trago as características da formação da Idade Moderna, da formação dos países. Aqui a gente não tem os países muito definidos durante a Idade Média. A definição dos países europeus começa na Idade Moderna, certo? Obrigada! É uma dica dos filmes. Que bom, Solange! Obrigada, Fernando. Obrigada, Sandriele. Essa época era uma loucura, viu? Pois bem, gente, boa noite, um beijo para vocês. Qualquer coisa podem deixar suas perguntas.